Tá certo. Então, 8h05. Então, primeiramente, sejam todos bem-vindos. Como de costume, e vocês vão ver isso todas as reuniões, a gente vai iniciar com uma oração para que o conteúdo seja realmente o que Deus quer que o Guto passe para vocês, para que seja realmente um conteúdo que vai ajudar as paróquias. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, antes de mais nada, quero agradecer o Guto pela presença, por estar aqui conosco hoje, para passar um conteúdo tão valioso que ele é propriedade no assunto, ninguém melhor para falar sobre isso do que ele, que é justamente comunicação e marketing da paróquia com os paroquianos, né? Então, Guto, criador e dono do Santo Flow, maior podcast católico, acredito que já pode chamar do mundo, né, Guto? Ou do Brasil ainda? Podemos dizer do Brasil. Podemos dizer do Brasil, o maior podcast católico do Brasil. Hoje ele vai trazer um conteúdo exclusivo para vocês. Então, Guto, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo teu sim para estar aqui com o Zify. E a palavra é toda tua. Que alegria, boa noite para todos vocês. É uma honra muito grande estar aqui nesse momento com todos aqueles que estão na comunidade do Zify, tanto aqueles que estão aqui nesse momento ao vivo, como também aqueles que estão assistindo depois através da nossa gravação, né? Acolher tantas pessoas maravilhosas que já estão por aqui, de modo especial pedir a bênção aqui ao Monsenhor Acúcio, lá da minha terra, olha que maravilha, que coisa boa, e também saudar a todos vocês que estão aqui, participando e acompanhando este momento. Uma coisa importante, nessa nossa conversa, vai ser uma conversa muito prática, e também nós vamos ter a oportunidade depois de abrir para as perguntas, e eu vou tentar ao máximo acompanhar também o chat, aquilo que for necessário, né? E a minha intenção é falar sobre comunicação de um modo muito prático, o quanto que a comunicação e também a nossa abertura para o espaço digital ou para a força do digital na nossa vida como paróquia, na nossa vida como evangelizadores, o quanto que isso pode impactar na nossa vida. Então, eu preparei aqui um pequeno slide, onde a gente vai refletir um pouco sobre essa realidade, não só na igreja, mas no mundo inteiro, e também a oportunidade de mergulhar nesse assunto do ponto de vista o quanto que eu posso expandir a evangelização, ou quanto que eu posso expandir também a questão da presença da minha paróquia no ambiente que eu estou ali, na minha regionalização, em relação à própria vida das redes sociais ali regional, e também em relação ao próprio dízimo, ou as campanhas que assim faço na minha comunidade, na minha paróquia. Então, não se trata de uma conversa muito extensa, porém, vou trazer aqui uma colocação, alguns pensamentos que a gente pode trazer, e depois abrir um pouco para perguntas, respostas, do ponto de vista mais prático. Vocês podem ficar à vontade para que a gente possa, em comum, viver essa noite maravilhosa, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês nesse dia de hoje. Só dá uma confirmação comigo, Pietro, se está chegando aí para todo mundo, tranquilo? Tudo certo. Beleza, ótimo, perfeito. Como o Pietro falou, fazem 4 anos que o Santo Flow existe. O Santo Flow, ele é um trabalho de evangelização 100% orgânico. Então, os pontos que eu vou tocar aqui, vou tentar trazer um pouco também da nossa experiência, daquilo que foi um pouco da nossa expertise, de fazer com que o Santo Flow, aos poucos, fosse se tornando presença no Brasil inteiro, e essa foi a nossa intenção desde quando a gente criou o Santo Flow, né, que seria para ser um podcast a nível nacional. E o Santo Flow hoje, com a graça de Deus, está chegando aí, passou agora de 500 mil de seguidores no Instagram, são 620 mil inscritos no YouTube,
e é um trabalho 100% orgânico. Então, quando eu falo de um trabalho orgânico, eu falo de um trabalho totalmente possível por qualquer comunidade, qualquer paróquia, qualquer capela, qualquer instituição, até mesmo qualquer empresa. Porque, do ponto de vista de orgânico, todo mundo pode alcançar e pode chegar, através de um trabalho, a um objetivo, a uma meta. Agora, diante dessa realidade, eu vou trazer um pouco daquilo que deu certo no Santo Flow, e um pouco daquilo que a gente escuta das paróquias, que a gente escuta nas comunidades, que a gente escuta também nas instituições, que a gente vai dar palestra, vai falar sobre comunicação. Então, o que eu vou trazer aqui é resultado de um pouco da nossa experiência como Santo Flow, evangelização no meio digital e potencialização da presença evangelizadora no meio digital, e um pouco daquilo que a gente escuta e percebe hoje em relação a toda a realidade digital na igreja, no mundo, e assim vai, né? O fato é que não tem como a gente esconder, nós vivemos numa realidade em que não existe mais separação entre o mundo real e o mundo virtual. Nós estamos numa reunião, em que é uma reunião virtual, mas que nós somos pessoas reais, falando de assuntos reais, assuntos que vão impactar diretamente na nossa vida, na nossa paróquia, na nossa comunidade, na instituição, na empresa, seja como for, né? Então, o fato é que existe uma necessidade de uma rendição a essa realidade. Não existe diferença entre o mundo real e o mundo virtual. A pandemia fez com que a gente avançasse o nosso pensamento 10 anos no mínimo. Então, hoje, na época da pandemia, por exemplo, a minha filha, com 6 anos de idade, ela abria uma sala de reunião, ela assistia uma aula, ela recebia um link de uma prova, ela fazia a prova, ela recebia a nota da prova no mesmo dia. Então, era algo impressionante. Então, a pandemia nos empurrou a uma realidade que passou o tempo e hoje a gente está no estágio que nós estamos. O mundo real, ele se entrelaça com o mundo virtual. Então, os dados da NordVPN, ela vai falar que o brasileiro, ele passa média de 90 horas por semana, 12 horas por dia, 197 dias por ano na internet. Eu não estou falando que a pessoa está ali no celular, ali essas horas todas, mas o brasileiro, ele precisa de internet, seja para trabalhar, seja para assistir, seja para estar em casa, média de 90 horas por semana, 12 horas por dia, 197 dias por ano. Então, o fato é que a tela se tornou um local de encontro. Esse é o primeiro ponto, né? A tela se tornou um lugar de encontro. Então, eu encontro pessoas numa tela. Ou eu me encontro com elas, ou eu vou ao encontro dessas pessoas na tela. Então, isso acaba só comprovando que realmente existe um campo de evangelização, existe um lugar de evangelização que não é virtual, que é real, o meio é virtual, mas é um campo de evangelização real. Aquilo que o São Paulo falava dos novos areópagos, né? Os novos lugares de evangelização, ou as novas situações de evangelização, hoje nós temos os novos areópagos, que são as redes sociais, o mundo digital. Então, diante dessa realidade, a gente entende que a tela é um lugar de encontro. E cabe a nós, católicos, cristãos, entender que o lugar de encontro é lugar de experiência, é lugar de encontro com alguém, e pode ser até encontro com Deus, se assim nós tivermos um trabalho para chegar até as pessoas através da tela, né? Então, aquilo que nós falamos de presença 360 graus, né? Então, nós precisamos realmente inclinar a nossa vida a essa realidade. Não temos como compreender uma vida de evangelização atual ou um envolvimento com as pessoas da minha paróquia sem o mundo digital. Isso é algo totalmente impossível na realidade que nós estamos vivendo hoje. Então, é preciso realmente ter uma inclinação, né? Um dobrar-se a essa realidade e entender
como que eu alcanço as pessoas, seja para evangelizar, seja para envolver numa campanha, seja para ajudar na igreja através do dízimo. Como que eu faço isso? Eu preciso, primeiro, me inclinar à realidade. Entender que eu preciso alcançar a todos com o trabalho que nós fazemos e tudo precisa aparecer. Quando eu olho para as redes e a realidade física, eu vou pensar naquele pensamento do além das quatro paredes, né? Então, vocês vão pensar aqui comigo agora. Eu falo, gente, acesse o Instagram da paróquia, o YouTube da paróquia. Nós vamos continuar falando assim, não vai mudar. Nós não vamos mudar essa nomenclatura. Mas, para entender o que significa uma rede social de uma paróquia, de uma instituição, de uma empresa, eu mudo o da para o na. Então, imagina que eu falo o seguinte, ao invés de falar, acesse o Instagram da paróquia, eu não estou dizendo que tem que mudar o falar, é só o modo de compreender. Instagram da paróquia, YouTube da paróquia, a gente pensa assim, gente, acesse a paróquia no Instagram. Acesse a paróquia no YouTube. Então, eu passo de um entendimento que não é o entendimento do Instagram da paróquia, mas é a paróquia no Instagram. É a instituição no YouTube. Então, você percebe que há uma grande diferença em dizer, olha, acesse a rede tal, que é nossa, a diferença de falar, acesse a nós que estamos lá. É totalmente diferente. Então, eu percebo que as quatro paredes da minha paróquia, as quatro paredes da minha instituição, elas precisam ser pensadas para entender que você acessa não o Instagram da paróquia, mas acessa a paróquia no Instagram. Então, é uma extensão. Eu entendo que na tela as pessoas vão ver a Cristo, as pessoas vão ver a minha comunidade, as pessoas vão ver a minha paróquia. E eu preciso fazer isso de modo pensado. Eu preciso entender que, do mesmo modo que eu sento para pensar sobre a quermesse, para pensar sobre a festa de padroeiro, para pensar sobre como que vai pintar as paredes da paróquia, eu preciso pensar como que nós estamos aparecendo no mundo digital, como nós estamos aparecendo nas redes sociais, e entender que é a paróquia lá, e não o grande erro de entender a rede social como algo somente de um ritmo de postagens. E daí nós vamos pensar em um caminho de presença, né? Primeiro, a presença nas redes sociais, ferramentas e aplicativos que todos nós conhecemos, Instagram, TikTok, Kawaii, YouTube e tantos outros, Facebook e tal. Então, eu penso aqui uma força de presença nas redes sociais, como eu consigo estar nesses lugares. Nós vamos falar um pouco daqui a pouquinho sobre isso. Eu vou entendendo que hoje o ser humano, ele carece de experiências, então tudo aquilo que eu penso na minha paróquia, seja para divulgar, ou seja para chamar alguém, eu preciso ter qualidade de direcionamento naquilo que faço, nos eventos. As pessoas não buscam mais eventos, as pessoas esperam, elas buscam experiências, né? Nós precisamos a cada dia mais pensar nessa nomenclatura, experiência. O evento, uma experiência, qualidade, ordem, organização, direcionamento naquilo que eu quero, seja na quermesse, seja na festa do padroeiro, seja naquilo que for, não é? Um terceiro ponto, presença, não desperdiçar leads. Leads são os contatos. Não desperdiçar, vai fazer evento, vai fazer campanha para ajeitar o muro, para aumentar o dízimo, utilizar os leads, reunir esses leads, organizar, cuidar, tudo bem direitinho, LGPD, tudo bem direitinho de acordo com a lei, mas cuidar dos nossos leads, cuidar daquilo que nós temos, dos nossos contatos. E aqui entra o que a Dizify faz, que é já cuidar
desse trabalho de relacionamento com os dizimistas, de conversar com eles, de agradecer, de mandar mensagem no aniversário. E aí também depois vocês podem fazer contato com eles sobre a questão de campanha, enviar mensagens para todo mundo através de campanha, disparar, reunir. Então, aqui está um baú de ouro, no sentido de quando a gente quer fazer evento, campanha, aumento de dízimo e evangelização. Então, redes sociais, investir em boas experiências de quem vem até nós, sempre cuidar bem de quem já está dentro do aquário e também, claro, evangelizar, mas muitas vezes a gente fica patinando para divulgar alguma coisa com muita gente de fora e esquece que dentro da nossa comunidade já tem uma turma que pode nos ajudar a fazer aquela informação chegar até outras pessoas. E o quarto ponto é adiantar-se, não esperar que as pessoas nos encontrem. Ir até o encontro. Como que eu posso pensar algo que eu quero dizer para aparecer na tela daquela pessoa? O fato é que é muito mais fácil, e talvez vocês podem pensar comigo, que a pessoa me veja na tela, do que eu esperar que a pessoa saia da sua casa e apareça no salão paroquial da minha paróquia ou na missa da minha paróquia. Então, considerando que é muito mais fácil que eu apareça na tela dessa pessoa e essa pessoa veja a minha mensagem de evangelização, veja aquilo que eu quero passar para ela, eu preciso adiantar. Ou seja, eu preciso não esperar que ela venha ao meu encontro, mas eu tenho que ter estratégia e pensamento para encontrar essa pessoa, ou fazer com que a informação que eu queira passar encontre essa pessoa. Por isso que tem que ser algo pensado. Agora aqui entra um grande perigo, que é o perigo da rede limitada. O que é isso? É confundir redes sociais com álbum de recordações ou painel de aviso digital. Um dos maiores erros que às vezes as pessoas... Claro, e quando eu falo erro, eu não estou dizendo, a pessoa está errada. Não, é um erro porque a pessoa está tentando encontrar um caminho, né? Então, uma das maiores dificuldades que as pessoas encontram é acabar transferindo a função que tinha o fanelógrafo na parede da paróquia, aquele quadro de avisos, pelas redes sociais. E começa a tratar a rede social para colocar o que aconteceu e o que vai acontecer. Tal dia aconteceu isso daqui, tal, e coloca as fotos. Estamos avisando que vai avisar, então. Transferir o quadro de aviso físico que estava na parede da paróquia, ou da instituição, ou da empresa, para o quadro de aviso digital, já é alguma coisa. Mas não é isso. É muito mais do que isso. É sintonizar quem está na rede social com o que está acontecendo dentro da paróquia. As quatro paredes devem estar abertas. Por isso que é necessário pensar em conteúdo, por isso que é necessário planejar, por isso que é necessário entender como que nós estamos lá, como a nossa paróquia está lá, entendendo que a rede social é uma extensão daquilo que eu sou, e não um painel daquilo que fazemos e vamos fazer. Então, entender o quanto que isso a gente consegue abraçar e fazer uma adequação a esse pensamento de redes sociais e não ter uma barreira como uma comunicação que não seja muito boa. Tenho que romper todas as barreiras e ter uma aproximação com as pessoas. Então, eu penso rede não como um álbum de recordação, não como um painel de aviso. Pode avisar? Pode, a gente tem que avisar, tem que mostrar o que aconteceu. Mas é o dia a dia, é muito mais do que isso. É entender como que eu posso fazer para a homilia chegar às pessoas, como que eu posso fazer para o que a gente está fazendo aqui chegar às pessoas, como que a pessoa pode se sentir aqui dentro. O ponto é esse. Como que alguém pode se sentir aqui dentro, mesmo estando somente diante de uma tela? E aí começar a abrir um leque de possibilidades, né? E diante dessa realidade, ter um pensamento totalmente omnichannel, estar em tudo com todos,
né? Isso aí entra muito aquilo que Dizify é para nós. Então, Dizify é aquela ferramenta de relacionamento, Dizify é aquela ferramenta que comunica com o dizimista, é aquela que cuida sobre toda a questão de facilitação, ela vai ajudar no conteúdo das redes sociais, ela vai ajudar no conteúdo de impressão física, né, gráfico, para divulgar o dízimo, ela vai ajudar em toda a questão de formação com a equipe do dízimo e tal, aquela coisa toda, como fazer um bom acolhimento. Então, quando nós compreendemos tudo isso, eu vou trazendo tudo para perto de mim, redes, os contatos que eu tenho, cuidar, e aí o Dizify já vai ajudar, os veículos que eu vou utilizar para expandir tudo aquilo que eu quero falar, acolhimento, a facilitação, ou seja, é um entendimento omnichannel, é usar todos os canais para fortalecer a evangelização ou aquilo que eu quero fortalecer, se for assim, o dízimo. Então, eu uso todos os canais. Eu utilizo o WhatsApp, eu utilizo o Instagram, a gente vai utilizar YouTube, a gente vai utilizar Kawaii, a gente vai utilizar TikTok, e envolver as pessoas e pensar, estamos em todos os lugares? Isso é um milagre, isso é impossível. Não, mas precisa dar os passos. A gente precisa dar esses passos para fazer com que esse abraço, né? Esse abraço, a minha paróquia que abraça a realidade digital e sai de si, né? Aquela igreja de saída que tanto a gente escuta, nunca foi tão atual, né? Eu saio de mim, né? Eu faço essa expansão das minhas quatro paredes para chegar até a vida das pessoas, né? E depois entender, você pode perguntar, mas Guto, rede social de um jeito... Gente, eu não estou vendo o chat porque eu estou só na tela aqui, mas eu já vou lá para o chat daqui a pouquinho, tá? Mas, Guto, de uma forma prática, o que você poderia falar sobre redes sociais? 4 pontos. Primeiro, o segredo da constância. Rede social precisa de planejamento e precisa de constância. Precisa entender que eu planejo, quando eu sei o que eu vou fazer, eu faço. Então, é muito complicado a gente tratar evangelização ou fortalecimento de dízimo em redes sociais de modo amador e quando der tempo, né? Isso é algo que vai ser muito difícil ter um resultado enquanto eu não olhar para isso de um modo mais sério, mais direto, mais real, né? O segundo ponto é o foco nas pessoas. A gente precisa inspirar e não ter foco nos views, né? A gente precisa entender que nem tudo que eu faço vai ter milhões, milhares de views. Eu preciso compreender que eu preciso fazer, ser constante, e não ficar esperando, isso aqui não performou bem, não teve milhares de views, não teve milhões de views, esse não viralizou. Não. Na nossa vida como igreja, não cabe esse tipo de análise. Nós somos uma comunidade, nós somos uma realidade regionalizada. Só o fato de eu estar fazendo, e eu vou aumentando, eu vou tentando ver estratégias para aumentar, não por aumentar views, mas para aumentar o alcance, para chegar a mais pessoas, a mais telas. Então, foco nas pessoas, inspirar, acolher, e não nos views, né? Muita gente fica triste, Pascom, porque a rede não performa. A gente faz, continua. Isso é uma pessoa que está há 4 anos fazendo a mesma coisa todos os dias, a mesma quantidade de cortes todos os dias, sem mudar, 4 anos, e graças a Deus chegamos aonde chegamos, né? Saber o tipo de conteúdo, né? Pesquisar, criar, entender caminhos, ver o que está ali, estudar, ter criatividade, parar para pensar, né? Que aí a gente vai chegar a conteúdos bons e ter uma força nos vídeos curtos, com naturalidade. Às vezes a gente espera um mundo ideal de grandes produtoras, não sei o que, não. Faz o vídeo com naturalidade, foca nos vídeos curtos. Saiu uma pesquisa recente que 75% a 80% dos vídeos do Instagram, eles são assistidos sem áudio. Ou seja, põe uma descrição, vai fazendo, mas não para. E os vídeos curtos, nós estamos na geração dos vídeos curtos, isso daí já é muito óbvio, muito claro, né? Já estou terminando aqui para a gente poder conversar um pouco. Depois, aproveitar todos os leads, não perder mais leads. Perdão, aqui eu coloquei um S, mas era um R. Não perder. Faz um evento, capta os leads, pega as inscrições,
trabalha o contato dessas pessoas, né? Faz um evento, está numa quermesse, distribui um QR Code. Coloca aqui nesse QR Code você vai concorrer a um kit tal, todo mundo vai colocar ali, você vai pegar os leads de todo mundo, o contato de todo mundo, depois você vai conversar com todo mundo que pôde ir na sua quermesse, na sua festa de padroeiro. Nós não podemos desperdiçar contatos. Contato é ouro. Quando a gente quiser fazer uma campanha, um evento, a gente vai ter muito mais facilidade para alavancar aquilo que nós queremos se nós não desperdiçamos as pessoas que já chegaram até nós. É como se fosse um grande milagre. Nossa, 1000 pessoas, meu Deus, eu preciso falar com todo mundo depois. Dá-se um jeito. Pega um QR Code, vai, sorteia, todo mundo entra no grupo, ou melhor, entra numa landing page. Hoje tem diversas maneiras. Mas, gente, essa parte aqui eu quero insistir. Não desperdiça contato, tá? Depois, aproveitar a força de território, vai fazer alguma coisa. Hoje está muito simples, um tráfego pago que custa 100, 200 reais. Está fazendo a campanha o mês do dízimo. Vai lá, impulsiona 200 reais, 100 reais, para todo mundo ver ali que a igreja está em campanha. Utiliza, é tão simples hoje, impulsionar um post, escolher os momentos específicos de campanha, fazer ali um tráfego pagozinho simples, mas que já faz ali uma diferença muito grande. Hoje, com poucos reais, a gente consegue alcançar 5 mil, 10 mil pessoas. Até mesmo porque, por exemplo, o Instagram, ele tem uma entrega de 2%, 3%, dependendo, 3%, até 4%, mas a ideia é 2%, 2,5%. Então, imagina, se você tem 10 mil seguidores, o que você postar vai chegar a 2%, 3%. Então, se é algo específico, faz ali um impulsionamentozinho, um tráfego pago, né? Eu costumo dizer que é o novo dinheirinho de carro de som, né? Que a gente usava antes. Ao invés do carro de som, impulsiona naquela região, coloca só para aquela região ver, a pessoa escolhe. Guto, eu não sei fazer, sabe? O pessoal da Pascom sabe, às vezes o pessoal jovem já sabe também, isso vai ajudar pra caramba. E por fim, gente, buscar caminhos, né? Usar o que se tem, entender tudo aquilo que nós temos e estudar o que funciona, né? Eu penso que só esse passo que a Dizify já está dando aqui já é bem interessante para a gente conversando sobre tantas coisas e a cada dia a gente encontrar caminhos para melhorar a nossa presença aí como evangelizadores através das redes sociais. Então, 30 minutos cravado foi aquilo que eu pensei. Peço desculpa se me alonguei, mas deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu queria deixar aberto aí, quem quiser fazer pergunta, conversar alguma coisa, também saber se chegou um pouco aquilo que a gente pôde conversar, mas eu vou abrir também aqui e começar com o Tiago, que colocou aqui. Guto, na sua opinião, é melhor ter várias páginas no Instagram com as atividades de cada pastoral ou apenas um perfil com todas as informações da paróquia? Tiago, eu defendo que a paróquia tem que ter a sua, as pastorais elas podem ter também a sua, mas precisa chegar num consenso para que essas redes se conversem. Então, você às vezes percebe que tem alguma coisa que vai acontecer na JC da paróquia que nem é publicado na própria página da paróquia. Então, qual que é a linha saudável desse relacionamento, né? Até o ponto em que essas redes se conversam. Agora, começar a disseminar muita coisa, aí fica difícil de se comunicar com as pessoas. Então, cada um tem, porque cada um vai ter o seu público, o EJC, o SEGME, ou sei lá, às vezes, equipe de Nossa Senhora, cada um ter a sua ali, não tem problema nenhum, mas precisa ter ali um alimentar-se de proximidade com as outras redes também, porque senão fica tudo muito pulverizado, sem nenhum tipo de comunhão, né? Eu acho que é isso, fiquem à vontade se tiver alguma pergunta, talvez aí me direcionando, e estou aqui à disposição de vocês, não sei se seria pelo chat, ou se poderia abrir áudio, como o Pietro achar melhor aí, eu não sei como que a gente pode fazer. Acredito que como a gente está numa sala bem controlada, que se as pessoas quiserem abrir o microfone ou mandar o chat, podem ficar à vontade. Eu gostaria de já começar aqui. Guto, eu achei sensacional o que você trouxe sobre
que a rede social não é uma rede social da paróquia, e sim uma extensão dela. E isso é maravilhoso. Então, a gente ter o princípio, ter a paróquia ali dentro da rede social para que a pessoa viva essas experiências na rede social é incrível. Até já consegui imaginar alguns conteúdos que envolveriam muito mais a comunidades fiéis. Talvez aí seria importante a pastoral da comunicação ter essa visão, mas conteúdos em que comunicam e aparecem diretamente os fiéis da paróquia. Então, conteúdos espontâneos mesmo, em que é muito tendência hoje, né? Aqueles conteúdos de pesquisa em que as pessoas saem conversando com as pessoas. Por que não fazer isso dentro da paróquia, né? É só mais um jeito de conectar ainda mais com o paroquiano, sendo que ele vai, sabendo que ele vai aparecer dentro do perfil da paróquia. Então, ele vai continuar, ele vai começar a acompanhar com consistência, vai ver os outros fiéis que ele já conhece passando pelo perfil ali. Então, por que não envolver também os fiéis na criação de conteúdo da paróquia? Então, pode partir da Pascone, que sai entrevistando todo mundo, conversando com todo mundo e colocando os fiéis dentro do perfil. Isso vira a extensão perfeita da paróquia, em que está todo mundo ali dentro. Faria sentido isso para a criação de conteúdo da paróquia, Guto? Ah, sem dúvida. Eu penso que quando eu falo sobre isso, sobre a rede social ser uma extensão da paróquia, eu falo também porque a gente percebe a necessidade das pessoas, né? As pessoas, elas têm uma necessidade de ter aproximação com a paróquia, com aquilo que acontece, né? Por incrível que pareça, né? Quantas vezes nós temos dificuldade de ter acesso a coisas simples? Por exemplo, programação de horário de missa, contato de conversar com a secretaria paroquial, informações sobre como caminho em relação aos sacramentos, coisas simples que às vezes até tem aonde a pessoa achar, mas tem dificuldade de achar, de encontrar essa informação, né? E dali, quando a gente vai abrindo um pouco mais a mente para expandir e entender, olha, realmente, a gente precisa abrir mais a paróquia para que as pessoas nos conheçam do ponto de vista do mundo digital. A gente vai abrindo espaço para que as pessoas possam, tanto aqueles que estão na paróquia, se envolver para a produção de conteúdo, como você acabou de falar, que isso é totalmente possível, né? Como também as pessoas acabam tendo facilidade para se aproximar da realidade e do dia a dia paroquial. Então, diante dessa realidade, a gente começa a perceber que passos simples, não é, já fazem uma grande diferença. Se você pegar, por exemplo, a realidade do dízimo, né? Todo o material que o Dizify oferece, utilizar esse material, trocar ideia com vocês, dizer, olha, a gente estava precisando disso, estava pensando isso, a gente estava querendo isso, aquilo e tal. E isso vai fomentando, não é? Fomentando e fazendo com que tudo se movimente ali na própria vida da paróquia. Perfeito, excelente. E até outra coisa que você trouxe ali sobre a paróquia, sobre as redes sociais da paróquia não ser também só um mural, né, informativo, né? Ser ali um ambiente que se conecta com o povo. Perfeito isso. Gostei demais, Guto, de tudo que você trouxe aqui para nós. Eu que sou da área de marketing, achei que fez muito sentido ali tudo que você trouxe e gostei bastante. Muito bom. Eu estou aqui, deixa eu ver, alguém desejaria fazer alguma pergunta? Eu vou fazer silêncio em 2 segundos, né, Pedro? Vai que alguém quer abrir aí o áudio e fazer alguma pergunta, eu vou estar aí, estou à disposição. Ô, Guto. Olá, João, tudo bem? Alegria. João Elias, Botucatu, São Paulo. Você já conhece o estado de São Paulo, já quase na palma da mão. Fala uma coisa, rapaz. Eu vejo uma dificuldade muito grande nossa, que não adianta a gente apontar, né? Nós, enquanto católicos, eu tive a oportunidade de falar com o Pedro essa semana, até lembrei de uma fala do Papa Paulo VI, lá em 1977, dizendo que a Igreja Católica, ou seja, as instituições católicas, se sentiriam culpadas diante do Senhor se não lançasse mão dos meios potentes da tecnologia e da publicidade, que é exatamente a centralidade da tua fala. E você tem uma trajetória muito bonita lá com Dom Henrique.
eu imagino que ali foi o impulso para depois, né, nascer o Santo Fogo. E já 4 anos aí com um resultado fantástico. Às vezes eu vejo na igreja aqueles avisos, 10 avisos no final da missa. Quando você fala o segundo, muitas pessoas já esqueceram o primeiro. Você imagina o que acontece depois. Por 10 anos eu estive aqui no seminário, com o professor e tal, na área, não a comunicação dentro do que você está falando, mas oratória. Mas pelo teu contato, pela tua bagagem, né, e conhecimento hoje, você diria que nós estamos aí muito perto de quebrar esse obstáculo, de dinamizar, tornar algo realmente muito mais vivo, muito mais presente na vida paroquiana? Sim. Então, que alegria, João, falar contigo. Olha, considerando uma coisa que também do Henrique me ensinou, a universalidade da igreja, não é? Ou seja, a igreja ela tem uma universalidade. Então, considerando toda a realidade universal da igreja, eu afirmo que todo o caminho de abertura a novas tecnologias, publicidade, realidade digital que nós temos, sempre será um caminho constante. Sempre será uma realidade que não para, né? Tipo assim, é igual os discípulos de Emaús. Eles reconhecem a Cristo e o coração queima enquanto eles estão caminhando com Jesus. Então, eu vejo muito parecida a realidade digital e igreja. Marketing, evangelização através de redes sociais e igreja. Sempre o nosso coração vai queimar por encontrar métodos, mas sempre caminhando, não é? As pessoas às vezes perguntam algo parecido com, a igreja está um pouco atrasada, a igreja está encontrando um caminho para isso, e eu sempre falo, a igreja sempre estará caminhando para achar um caminho por conta da sua universalidade. Assim como a vida digital, ela também, muitas vezes, ela se depara com isso. Por exemplo, eu estive em Londres há 2 anos atrás e conversando com 12 jovens. E aqueles 12 jovens, eu perguntei, como que é vocês, assim, vocês acessam a paróquia nas redes sociais e tal? Como que é o dia a dia? Vocês acessam no Instagram, aquela coisa toda? Aí uma das jovens disse, Instagram? Isso há 2 anos atrás. Aí ela disse, eu disse, sim, Instagram. Ela disse, não, mas eu não tenho mais o Instagram instalado no meu celular. E isso há 2 anos atrás. E eu perguntei, e vocês? Aí todos os 12 jovens, de modo unânime, já não tinham o Instagram instalado no seu celular. Era já no TikTok e já não acessava mais o Instagram. Ou seja, aquela realidade ali já é uma realidade acima de Brasil. Que você pega a realidade de Brasil e vai para países na Europa, em que as pessoas ainda não são acostumadas, por exemplo, a utilizar o WhatsApp, ou realmente não utilizam de modo algum. Então, esse enquadramento de vida de igreja com a realidade digital, com esse mundo de evangelização, com esses novos areópagos, sempre será uma constante. Agora, o que é que não pode acontecer? É o fechamento, é a porta fechada. Ou o comodismo de não querer alcançar os novos areópagos. A gente precisa encontrar métodos, precisamos encontrar possibilidades, caminhos, e ali a gente vai entendendo o que eu, como comunidade, como pessoa, como instituição, eu consigo fazer. E ali a gente vai encontrando esse caminho e colhendo os resultados e percebendo os resultados. Agora, muito se avançou, muito se caminhou. Realmente, de 5 anos para cá, quando eu vou dar palestra para Pascom, por exemplo, eu já vejo outras realidades, né? Como eu falei no início, a pandemia nos acelerou a acordar, sistema de transmissão e tantas outras coisas, mas sempre será uma adequação, porque nós temos realmente uma universalidade que a gente precisa
levar em conta que sempre vai existir, não tem jeito, né? Mas o importante é não parar e fazer acontecer com aquilo que a gente pode hoje fazer. Maravilha, obrigado. Valeu. Alegria. Pedro, está aí na sua mão. Perfeito, então acredito que é isso. Agradeço demais, Guto, pela presença novamente, pelo conteúdo enriquecedor. E agradeço a todos que participaram ao vivo conosco e quem está no YouTube nos assistindo depois dessa gravação. Bem, muito feliz que você está acompanhando nossos conteúdos. Então, obrigado, pessoal, pela presença. Quarta-feira que vem a gente estará com um novo conteúdo e acompanhe a comunidade do WhatsApp, que a gente sempre vai estar atualizando por lá. Então, obrigado, Guto. Fiquem com Deus. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.